Boa noite, boa noite. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de extensão de grego clássico e koiné, no nível intermediário, no grego 4, um curso promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Grupo de Estudos do Núcleo de Cultura Clássica, no CLAS. Estamos aqui eu, os alunos Viviane Cordeiro e Jordi Prince. Estamos aqui trabalhando com o método Atenásio, Atenas de. Estamos fazendo uma revisão gramatical, antecedendo a nossa primeira prova parcial do semestre. E aqui nós vamos falar sobre o aoristo passivo e o futuro passivo. Então, aqui nós temos aqui, vamos rever aqui o paradigma com o verbo lio, né? Vocês estão vendo aqui o presente indicativo passivo, né? Ele tem, e que seria alguma coisa como eu fui solto, né? Eu fui solto, né? Aí ele, melhor, eluten, né? Eluten, aí elites, que seria tu foste solto, né? Elite seria ele foi solto. Elitemen seria nós fomos soltos. Elitete seria vós fostes soltos. Elitesan seria eles foram soltos, né? E agora no imperativo passivo, né? Aoristo seria liteti, seria ser solto uma certa urgência, né? Liteti. Muitas vezes o hebraico usa, né, o imperativo com radical de aoristo, ou melhor dizendo, os tradutores gregos do hebraico usam, né, o, é, o, o radical do aoristo para o imperativo, né, para traduzir, né, o hebraico. Então você encontra, né, no Novo Testamento, você encontra na Septuaginta, né, e eu estou fazendo isso porque já teve um colega aqui no mestrado que estudou, né, isso, fez né, um estudo sobre essa questão aspectual, né. Aí litete seria sede soltos, né, uma coisa assim, só que de uma forma mais urgente, mais pontual, né. Aí litenai seria uma coisa como ter sido solto, né, algumas coisas assim semelhantes, né, ter sido solto. Eu sempre acho difícil traduzir essas formas nominais. Normalmente as pessoas não traduzem, né? Às vezes ela vai ficar só soltar, né? Ou ser solto, né? Mas tem um aspecto auristo, né, que pode dar uma certa urgência, né? Então pode ser solto ou o perfeito, o Abílio Alves perfeito. Eu falei isso na aula passada. Eu acho ele interessante que ele dá uma tentativa de tradução para essas formas, né? Ele bota assim tipo ter sido solto, por exemplo, né? Ter sido solto. Ele coloca aqui que você traduziria, não, o infinitivo, né, para litenai, né, seria ter sido solto. Aí eu participo, né, liteis, liteissa, liten, é mais fácil de traduzir. A gente poderia traduzir como ah, não, acho que eu já trabalhei com vocês com essa gramática. O Abílio Alves perfeito. Não trabalhei, não. É uma gramática bonitinha, aquela coloridinha que tem uns usa assim umas letras meio rosadas. Pelo menos a edição que eu fiz o scan para vocês. Eu escaneei acho que a edição, a oitava edição, mas a que eu tenho não é a oitava. Eu tenho, eu acho que é a sexta, isso. Eu tenho a sexta, mas eu escaneei para vocês a oitava porque
era mais recente e tinha lá na UFC, né? Então eu peguei lá o livro lá da UFC, escaneei e mandei para vocês, eu acho que já. O não, acho que não mandei nesse ano, mandei no ano passado. O aí o sim, mas é uma gramática simples, é uma gramática bem simplificada. É só eu estou comentando assim a vantagem porque ela tenta traduzir, porque você veja que o Atenazi aqui ele não está apresentando traduções para isso aqui, entende? Ele não está apresentando uma tradução ao lado. O perfeito ele também não faz isso, mas por exemplo, para ele nas tabelas ele coloca tipo a tradução da primeira pessoa. Então, aqui no Auristo, ele coloca assim: eu fui educado, que ele usa pai deu. Ó. Então, seria eu fui solto, né? Eu fui solto. E do resto você consegue concluir, né? Aí o liteisa e o liten, a gente pode traduzir como solto, solto. Né, seria a forma mais simples, porque o nosso particípio é, ele é um particípio passado e ele tem uma certa noção de passiva, de voz passiva. Né? Estou falando, como eu falei na aula de ontem, nós, quando eu digo nós, eu quero dizer o nó do português. O particípio do português, ele é meio. Ele dá uma. Ele é um particípio passado e ele é um tanto passivo. Então, ele meio que traduz muito bem essa forma aqui, liteis, liteissa, liten, né? Então, seria solto, solta, a gente conseguiria traduzir isso aqui. E se você quisesse traduzir de uma forma mais perifrástica, você poderia dizer tendo sido solto, tendo sido solto, tendo sido solta. Tudo bem? Aí, aqui ele dá a tabela, né, das formas do nominativo, né? Do nominativo não, as formas declinadas do particípio. É mais fácil traduzir o particípio aoristo passivo para o português que o particípio presente passivo. Sim, com certeza, Viviane. O, aí é aqui Bom, boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Aí onde é que está a minha caneta? Ah, caiu no chão. Sim, aí aqui você tem essas outras formas, né? Você percebe aí que o litês ele se formou a partir de uma queda. Caiu, né, o tal e caiu o ni, né, diante do sigma. E aí houve um alongamento compensatório do y para yj. Então ficou litês. Né? Aí é lites, litentos, litente, litenta, né? Litentes, litenton, aí liteisse, aconteceu também o mesmo fenômeno, né? Litentas, né? E aí no feminino liteissa, liteices, liteissei, liteissa, liteissai, liteisson, liteissais, liteissas. E no neutro foi uma queda semelhante, caiu só o tal, né? Litentos, litente, litenta, litenton, liteisin, foi também uma queda semelhante, litenta. Então, aí agora, para poder traduzir isso aqui, depende muito do contexto. Por exemplo,
normalmente ele vai aparecer se ele for um sujeito, ele vai aparecer no nominativo. Se ele for, ele vai aparecer nas outras formas, normalmente, quando ele for assim, estiver sendo funcionando ou como uma forma adverbial, uma expressão, né, adverbial, ou como um adjetivo, né, em relação a algum outro substantivo. E aí, às vezes, o substantivo vai estar num determinado caso, né, e aí ele vai acabar concordando com esse outro caso. Tá dando para entender? Aí não adianta muito traduzir só eles, só tipo, não, não dá para dizer assim, de solto, de solta, para o solto, para a solta. Dá até para tentar, mas no solto, na solta, né? Os soltos, as soltas, né? Dos soltos, das soltas, nos soltos, nas soltas, para os soltos, para as soltas. Tudo bem? Vocês estão compreendendo? Isso seriam as traduções mais simples, né? Vamos aqui continuando. Então, revimos as formas do aoristo, né? Passivo. Aqui vamos rever as formas do futuro passivo. Não temos, não temos, não temos modo imperativo no futuro, né? Não temos o futuro do imperativo ou imperativo futuro. Temos só infinitivo futuro e participo futuro passivo, né? Então, aqui o futuro indicativo passivo fica assim: litessomai, litessei ou litessei, com y iota ou eta iota subscrito, litessetai, litessometha, litesseste, litessontai. Então, temos aqui, né? Seria alguma coisa como eu serei solto, tu serás solto, ele será solto, nós seremos soltos, vós sereis soltos, eles serão soltos, né? Aí o infinitivo litessestai, é uma coisa como há de ser solto, haver de ser solto, né? E litessomenos, litessomene, litessomenon seria o que há de ser solto, né? A que há de ser solta, né? Uma coisa assim, né? E aí a gente percebe a característica, né, da voz passiva pelo teta-eta, né? Aí tem alguns fenômenos aqui com os radicais, né? Vão, vão alguns fenômenos fonéticos, né? O, esses, vocês vão ver aqui que os labiais vão virar fi, né? Vão ser aspirados, né? Como fi é o labial aspirado, né? Os outros labiais que não são aspirados, quando ficam lado a lado com o teta, eta, vão ser influenciados pelo traço aspirado do teta e vão se tornar a versão aspirada dos labiais. Aí você beta vai virar fi e pi vai virar fi também. E os guturais, né? Influenciados, né? O gutural aqui no caso, tanto gama quanto kappa, né? Vão ser influenciados pelo o theta e vão virar a versão aspirada, né, dos guturais, que é o que é então que é o gutural, o velar aspirado. Então, em vez de gama, você vai ter ki. Em vez de kappa, você vai ter ki. Sendo que o filato ele vai usar um outro radical para o aoristo e para o futuro, que não o mesmo radical
do presente. No lugar daqueles dois taus, você vai ter um kappa, né? Pressuposto. Aí você tem. Aí uma coisa que você tem que ver aqui é que você tem aqui as terminações. Depois da característica, né, do teta, eta, você tem as terminações do aoristo, as terminações que a gente diz, terminações secundárias, né, do aoristo, né? Ni, sigma, nada, men, te, e aí, no lugar de um ni de novo, você tem san. Aqui o ti e o te, ti e te, né? Aqui nai, né? Aí aqui no futuro, você tem as terminações médio-passivas, né, primárias, não são as secundárias, são as primárias, né, que vêm depois do, é, do teta eta, né? Então é como se fosse, né, um futuro médio, né? Depois do teta eta aparece é como se fosse um futuro médio, né? Só que a gente percebe que vai estar na voz passiva pelo o teta eta, né? Litessomai, litessei, litessetai, litessometha, litesseste, litessontai. Então você vai ver esse final somai e você vai pensar que é um futuro médio comum, mas você tem que prestar atenção que tem um teta eta, né, para poder perceber que tem um futuro médio, né? Então, aqui no Latin, né, você vai ter que conseguir fazer, né, o eleften, eleftes, elefte, né? Aí, eleftemen, eleftente e eleftesan. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Viviane entendeu. E vocês dois? Tá claro? Isso. Aí que o leftessomai, você tem que conseguir fazer na sua cabeça. Leftessomai, aí leftessei, ou leftessei, aí leftessetai, leftessometha, leftesseste, leftessontai. Tudo bem? Aí, o que mais ele... Professor, Oi. perdão, licença. É só porque o K não é porque é um teta agora, não. Eu mesmo respondi minha pergunta. É Não, porque eu queria aqui... saber por que o capa antes com quando a gente fazia a aglutinação dele, que a gente viu do futuro, ele virava o xi. Mas aqui não é com o sigma só, é com o teta, então é por isso. Isso, exatamente. Ele vai virar, ele não vai virar a consoante dupla, ele vai virar a aspirada, a versão aspirada, vai ganhar o traço aspirado. Tudo bem? Aí, continuando aqui. Aí aqui, ele vai pegar aqui os dentais. Aí o que vai acontecer com os dentais? Acontece umas maluquices aqui com os dentais aqui. Os dentais vão virar sigma. Todos os dentais. Inclusive o zeta, que é contado como dental. Aqui, como se fosse sigma delta, né? E aí você vai ter... Você tinha pseudo, que vai vir não aoristo, isto passivo vai ficar epseusten.
epseusten, epseusten. Aqui, peito vai ficar epeisten, epeisten. Pato vai ficar epasten, epasten. Comidzo vai ficar comisten, ecomisten. Parasqueuadzo vai ficar parasqueuasten, parasqueuasten. E no futuro vai ficar pseustessomai, peistessomai, pastessomai, comistessomai, parasqueuastessomai. Então, os dentais, né, os 4 dentais aqui vão virar sigma diante do θ. É meio difícil de eu explicar assim, qual é por que isso acontece. Deve ter assim, passos no meio que talvez a gente não consiga, que não esteja explicado aqui, né? Mas normalmente quando tem uma mudança assim muito brusca é porque há passos no meio que a gente não está percebendo. Aí aqui ele diz que alguns verbos você tem um sigma que é colocado depois do radical. Assim, de brinde, né? A explicação seria por associação com aqueles outros lá em cima, né? Quando tem muito assim, eu estava explicando isso na aula passada, né? Mas assim, quando no sistema começa a acontecer uma coisa diferente, isso vai criando uma espécie de regra que pode se generalizar para casos, às vezes, que não tinham nada a ver. Então, esse aqui, de baixo, ele acabou seguindo essa regra do de cima, mesmo sem ter um dental, né? Aí o radical de gnóstico, a raiz mais pura é só gnó. Mas no presente ele ganhava, né, um sigma e um kappa, né, como afixos, né? E aqui no aoristo e no futuro ele vai ganhar um sigma também. Então vai ficar egnosten e gnostessomai, né? Vai ganhar um sigma a mais, né? Como um infixo, como que ele vai ganhar, vai estar lá de brinde. Como uma espécie de associação que foi feita com aqueles outros verbos lá de cima, né? Que tinham dentais que se transformaram em sigma. E o que leu assim, também no presente não tinha sigma. No caso, também não, assim, de fato, não tinha sigma e ganha um sigma, né? Ekeleusten, né? E no futuro, Keleustessomai, né? No aoristo passivo fica Keleustesen, melhor, Ekeleusten, e no futuro passivo fica Keleustessomai, né? Se eu trocar a palavra aoristo por futuro em algum momento da minha fala, me perdoem, viu, gente? Esse negócio de você tá falando do aoristo e do futuro junto, às vezes pode me confundir. Aí, isso aqui é mais normal. Esses são os verbos contratos. Os verbos contratos, quando tem uma desinência que vem depois da vogal temática, a gente lá no aoristo, no aoristo ativo, lá no futuro ativo, isso já acontecia e aqui no futuro passivo também acontece, que é o quê? A vogal do temática, o Y, o ômicron e o alfa vão alongar. O Y alonga para eta
o alfa alonga para eta também e o ômicron alonga para ômega. Então você fica filéo, ou fica filéten, e o futuro, o auristo, né? E o futuro fica filetessomai, né? Com eta, né? Filé com eta, filetessomai. O timal fica timeten, o auristo passivo, né? E o futuro passivo fica timetessomai. Deló fica edeloten, e o futuro passivo fica delotessomai. Tudo bem? Tudo tranquilo? Aí isso aqui você não vai ser muito complicado. É só que a vogal que ela contrai lá no presente, nesses casos, ela vai aparecer e vai aparecer alongada. Tudo bem? Tranquilo, né? Aí aqui tinha esse exercício aqui para poder você fazer isso aqui. Aí o 17 beta, eu, eu fiz aqui seguindo aqui o gabarito. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês estão vendo já agora, né? Estão vendo? Vocês podem ler para mim? Epempse, Isso. Aí o que Lusante, que significa epêmpse? enviado, enviado, Não, significa o primeiro significa ele enviou, né? Enviou, sim, né? tá no ativo, tá. Isso. O primeiro está no ativo, aí significa enviou, né? Aí o segundo, lê para mim o segundo. Então, deixa eu tentar aqui traduzir aqui. Aqui significa enviou, né? Ele ou ela, né? Ele ou ela, né? Sei lá. Ele ou ela. Tá, deixa só ele. Ele enviou. Aí aqui, epênfte, o que significa? Aí, no caso, agora sim, agora foi enviado, né? Isso, seria ele foi enviado. Tudo bem? Agora lê para mim a 2. Uhum. Lusantes. Isso. Aí significa o quê? Lisantes. Aí que tá, porque é o participativo. Isso. Então, soltos, não, não tá solto. Não, tá no plural, soltos. Isso, né? Soltos. Não é nominativo plural, não? É. É. Só que aqui seria aqui aqui
seria assim. Aqui a gente poderia. Isso aqui, esses soltos, ele cabe mais para o litentes. O litentes cabe mais dizer soltos. Aqui a gente pode dizer assim, depois de soltar, assim, ou soltando. Tem que fazer um. Mas não é auristo? Como é que vai estar no... É a Tem que aorista. fazer uma construção para dizer uma oração, depois. Eu estou dizendo assim, na tradução tem que ter, tipo assim, porque é uma coisa pontual, mas não pode dizer solto, porque solto está no passado. Então, você tem que, no presente, você tem que fazer toda uma outra frase para dizer que isso aconteceu depois de uma outra ação. Isso, É assim que isso. traduz. É. Assim, você pode dizer assim, tendo, tendo solto, né? Também pode dizer assim, tendo solto, né? Tudo bem? Agora aqui o litentes, Tudo não, bem. litentes é mais fácil de dizer soltos, né? Uhum. E aí aqui no agora aqui timessomen é o quê? Timessomen. Vai ser o mesmo problema, porque aí é o particípio Não é participo não. feminino no presente. Isso aqui não é participo não. Ah, tá. Tá na segunda pessoa, da primeira pessoa do plural, tá bom. No futuro. Isso aqui é honraremos. Serão honrados? Aqui seria honraremos. Honraremos. Isso. E aqui Uhum. seria, poderíamos dizer, seremos honrados. Pronto. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Aí agora o 4 aqui. O 4. Filé, sassá, filé, sassá, filé, sassá, sassá. É feminino o quê, meu Deus do céu? Feminino. Isso, é feminino. Peraí, professor. Mas deixa eu lembrar o que é. Feminino, feminino. Eu participo feminino auristo. Isso. Pronto. Então, aí tá pronto. Eu participo feminino na aurista. Então, aí sim já dá. Isso já dá para dizer que ela foi. Não pode dizer que foi solta ainda. Não, a Não, segunda porque é. está nativo, não é isso? A segunda você diz. Porque Sou. aí tá, na frente está solta. E solta não. Filé amada, né? Isso, desculpa. Amada. 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 Isso, amada. Meu Deus do céu, e agora? Aqui não é tão complicado. Você, o jeito mais simples é dizer amando. Aí depois, Amando. depois de amar, tendo amado. Eu não quero usar o NDO porque o ND, né? Esqueci o nome do danado lá, O que gerúndio. faz essa construção. Mas eu não. O gerúndio, porque
Eu uso gerúndio no imperfeito. Aí, se eu for botar os dois quando eu for traduzir, eu vou me confundir. Não, então, olha, aí, tem uma forma também que eu não uso muito, que é transformar em oração adjetivo, que é assim, tipo, que amou também. Seria, né? É, A, pronto. a que Não, amou. pronto. A Não, que aí, amou. perfeito. Pronto. Esse vai ser o jeito mais fácil para traduzir. Uhum. Nem depois que amou, pronto. Aqui amou, aqui fez, aqui comeu, pronto. Aí aqui Beleza. seria os que soltaram. Os que soltaram. E tudo bem? Os que soltaram. Uhum. E aqui pode ser também a que foi amada. Pronto. Aí agora aqui. Do Lawson. Do Lossai. O que é do Lossai? É o infinitivo de dulo, que é escravizar. É. Isso. É um infinitivo. Você pode botar É um só infinitivo no caso escravizar. passivo, né? Aqui é ativo. Vai ser escravizar. É, É. assim. Aí o perfeito, o perfeito que eu tô falando é o Abílio Alves, perfeito. O perfeito ele dá aquela solução lá que é ter sido. Então ele bota assim, ter. Não, mentir. É, cadê? Isso aqui é da voz. Cadê aqui? Perfeito, Auristo. Ixi, aqui é med. Não, não. Ativo. Ah, ele bota assim. Ele bota assim, seria escravizar pura e simplesmente. Esse é passivo. É, Não, não. não, isso é no ativo, pura e simplesmente. E Ah, tá, entendi. é para poder explicar, né? Simplesmente a ideia do auristo, né? Escravizar pura e simplesmente. Aí no passivo, né? Ele põe já aquela solução que é o ter sido, né? O ter sido. Então, assim, ter sido, ter sido escravizado. É assim mesmo? É com Z? Como é mesmo? É com Z? Aqui ter sido escravizado. É isso, não. Eu acho que é com Z. Eu não sei. Mas eu não sei. Ter sido escravizado. Então ele põe essa solução aqui, né? Ter sido escravizado. Ter sido escravizado. Para no Atenas, não sei se ele bota em inglês, ele bota to have enslaved. Enslaved. Então não, mas aí o to have slave, enslaved. Ah, sim. To have enslaved. Ah, sim, sim. É porque é porque deixa eu ver aqui. To have been enslaved. Isso. Tá certo. Ter sido escravizado. É porque no, no inglês ele põe assim, ter escravizado. Escravizado.
ele põe essa solução também. O Atenácio, ele põe to have enslaved. No caso de ter escravizado outra pessoa, né? Uhum. Aí aqui Mas, mas no caso aqui, nós seria escravizar, e no auristo passivo, seria esse ter sido escravizado, não é isso? Isso, no aoristo passivo. Isso, no infinitivo aoristo Pronto. passivo. 3 palavras, Sim, sim, sim. No infinitivo aoristo passivo. Do loté naitá, no infinitivo aoristo passivo. Aí agora, legacy. Legacy é para ser mais fácil. Isso aí está na terceira pessoa do plural. Disseram. Ativo, Não, indicativo ativo, né? aqui tá Isso? só ele, só dizem. Lego, sim. Legacy é só dizem. Ele botou aqui Dizem. ele Dizem. botou uma casca de banana aqui no meio. É só dizem. Aqui é que pode ser dizem-se ou são Se eles foram ditos, não? Foram, são não. ditos. Daria continuidade. A lista seria foi dito. Foram ditos. Foram ditos, né? Mas não pode botar foram porque está no presente, não está no aoristo. Ah, foi dito. É porque. Não, deve ser o mesmo problema. Teria sido. Não, também não. Calma, é só são ditos. São ditos. São ditos. São. São ditos. Ok. Uhum. Eles dizem, eles são ditos. Eu Pronto. não botei o eles, Certo. mas deixa eu botar aqui eles, 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 eles. Eles dizem-se, eles são ditos. Então, lego-se, legontai. Agora, filax. Aí aqui tem um bocado, né? É melhor eu compartilhar esse arquivo aqui depois. Eu fiz aqui os 2 primeiros, só. Então, que horas já são, hein? Já, Dona Conceição já foi dormir já. 10 horas em ponto. Pois Quem? é. A minha sogra. Aí, ela já foi dormir, né? É sinal que já tá tarde. Então eu vou passar aqui para o 17 Gama, porque o 17 Gama tem frases. Para a gente não ficar só traduzindo palavras, que é um porre também, assim, ficar só traduzindo frases, né? Melhor, palavras. Uhum. Bora aqui para as frases. Leia aqui a primeira, Viviane. Oipaides de potu auturgu epeis tensan toi patri silabem. Isso. Aí porque, enfim, eu traduzi assim, eu não sei se está correto. Os meninos carregaram aos pais para o fazendeiro, que auturgos não é pequeno latifundiário, auturgos, é a pessoa que trabalha independentemente. Isso. Isso. Então, os meninos carregaram, mas aí eu não sei por que está no dativo. Aos pais, aí está no genitivo. Sim, o auturgos.
O genitivo aqui, ele marca o agente da passiva. É o que você diz assim, pelo, por. Mas como é que faz sentido essa frase? É Os meninos assim, carregaram aos pais. não, porque não tem carregaram. Não sei por que você está dizendo que é carregaram. Onde é que tem o carregaram? Silabem não é carregar? Não, é assim. A Silabem gente viu lá é pegar junto. É pegar junto. É pegar com. hum, E aí, no sentido que a gente viu aqui, é ajudar. Lá no comecinho você já é viu, ajudar. já ajudar. Pegar, Foi, tá certo. Foi mesmo. Foi mesmo. Que é porque tem. Que eu não sei por quê, porque tirando esse si, que é pegar. Aí, pronto. isso. Tá certo. Tá bom. Aí não é Então, carregar, é pegar. Isso. pronto. Então, os rapazes ajudaram aos pais. Não tem pais, é ah, só um pai só. Os rapazes. Soy Patri. Os rapazes ajudaram ao pai. Eu não traduzi, porque ficou um vácuo aqui, porque eu não entendi esse genitivo. Aqui, Eu comecei a traduzir em primeiro. esse aqui ficou sendo um auristo. Um auristo o, um auristo, né, passivo. Então, assim, foram persuadidos, foram convencidos. Tá, entendi agora o sentido da frase. Tá bom, entendi. Os rapazes ajudaram, persuadidos pelo outro gosto. Pronto. Isso, pelo auturgos, pelo fazendeiro. Então, Uhum, os rapazes foram persuadidos, foram convencidos pelo fazendeiro a ajudar o pai. uhum, entendi agora. Aí esse aqui eu não sei se tem um. Ah, sim, tem, é isso mesmo. Tem um erro de digitação bem aqui. Aqui era para ser um ETA. Aqui um ETA. Epeistesan. Tava atrapalhando, tava Não, mas eu não gritando. tenho nem essa desculpa. Eu não Não? tenho nem essa desculpa, professor, porque eu também estou usando a versão em inglês, porque do mesmo jeito eu já tinha feito a cópia dos 5 primeiros capítulos dele. Então eu estou com ela aqui, estou com a versão em inglês, não tem essa desculpa não, foi erro meu. Pois é, mas no meu PDF estava errada a digitação, estava com o Y. Aí então aqui e aí, como é a característica, né, é complicado. Então esse epeitesan tinha o verbo peito, que é o verbo persuadir. Na voz média, ele significa obedecer, mas aqui não está na voz média, está na voz passiva. Então, ele ser persuadido, né? Ser convencido. Né? Então, os meninos foram persuadidos pelo fazendeiro a ajudar o pai. Jordi, quer ler a 2? Pode ler? Posso? Tô ligando o microfone aqui. Tá tudo preto aqui pra mim, professor. E é? Será que a internet minha tá É. caindo? Tá aparecendo alguma coisa.
nós conseguimos ver a sua câmera, mas não a tela. Eu desliguei a compartilhamento e estou ligando de novo para ver se volta. Qual o Voltou. número, professor? O 2. Um momentinho. Hypaides, Rupotes, Metros, Prosten, Crenen, Pen, Penfeisai, Tais, Rodrias, Plenrousim. Isso, Plerussim, Plerussim. Aqui no inglês ele colocou esse verbo, ele colocou a tradução desse verbo aqui como se fosse novo para vocês, ou sei lá, como se vocês não lembrassem mais. Esse verbo é difícil de lembrar para vocês? Esse Plerussim? Professor, vou fazer o seguinte, porque antes quando os textos eram curtos, eu relia pelo menos, tipo assim, eu estava no grego 2. Aí eu relia os textos do grego 1, digamos, terminou 2 semanas, eu li os textos do grego 1 inteiro. Aham. Aí chegou no grego 3, e aí os textos ficaram mais longos. Então, tipo assim, se eu conseguia ler o capítulo 5, 6 e 7 já era um avanço. Aí eu tive que deixar de ler 1, 2, 3, 4. Aí eu lembro que era do Prostecrene, que era do ir pro poço, eu lembro, mas o vocabulário inteiro. Eu sei que a gente deveria ler todos os textos, todo semestre, para não esquecer, mas é complicado. Pois é, eu estranhei, mas ele coloca aqui fail no inglês, como se vocês não lembrassem mais do Plerussim. Então, aqui ficou assim, olha, Hypaides são as meninas, né? Hoipaides, Hypaides. Essa palavra, ela da terceira declinação, ela pode ter os dois gêneros, né? Pode ser masculina ou feminina, depende do artigo. Aí, as meninas, aí, pela mãe, hipotés metros, aqui é o agente da passiva. Ó. O agente da passiva ou está só no genitivo ou está no genitivo acompanhado pela preposição hipó. Tudo bem? Aí, pela mãe, prostencrenen, para a fonte, né? Penftesai, Penftesai. Aí esse Penftesai aqui, e cadê, meu Deus? Tá certo, né? Esse Penftesai aqui, Penftesai está no auristo, Penftesai? Ou é? É porque é um particípio. Particípio. Penftesai. É um particípio auristo passivo. Penftesai. Penftesai é de pempo, que é o enviar, né? Pempo, é enviar. Então, Penftesai é assim, enviadas, a nossa tradução mais simples, né, no português seria enviadas, né, pela mãe para a fonte, enviadas, é, as hidrias, ou né, as jarras, os jarros, né, enchem. Aí, uma tradução mais
a lá inglesa, né, ficou assim: tendo sido enviadas pela mãe à fonte, estão enchendo seus jarros de água. Mas a gente poderia botar assim, enviadas pela mãe à fonte, né? Para simplificar, a gente poderia botar as meninas enviadas pela mãe à fonte enchem os jarros. Tudo bem? Aí agora o menino tem que ler, né? Para a gente terminar essa aula, né? O Paulo, por favor, Paulo, leia a 3. Vou abrir o microfone aqui, professor. Rapidinho. Romen, Dikaiopolis, tus, bus, tu, arotro, litentas, oikade, elaunen, rode, dulos, entu, agro, elefiten. Isso. Aí, aqui nesse aqui, deixa eu ver se tem algum errozinho de digitação, mas não, Eleftetas, não, tá, tem um errozinho de digitação aqui. Eleften, Eleften. Tinha mais alguma outra? Não, né? Litentas, tá certo assim. Litentas é onde aparece. No particípio é onde aparece teta y. No particípio, né? Onde aparece teta y. Também no infinitivo. No infinitivo também aparece teta y. Isso eu estou falando das formas da voz passiva, né? Mas aqui era no auristo. Aí é chato, né? Você está digitando, aí você acaba confundindo, né? O eta com o teta. E não fui, provavelmente nem fui eu que digitei isso aí. Provavelmente eu só copiei e colei de outra pessoa. Mas continuando aqui, mas isso também foi minha responsabilidade. Eu devia ter editado isso aqui mais antes de mandar para vocês. Continuando aqui, o de Ceópolis, né? Litentas, aí Tusbus. Tá vendo aqui Tusbus? O que é Tusbus? Todo mundo lembra, né, do que é Tusbus? Pelo amor de Deus, eu sei que vocês não leem todo ano, não, mas Tusbus são os bois. Aí, os bois aqui, eles estão ligados com litentas. Litentas aqui está funcionando como um adjetivo para Tusbus. Então, os bois soltos, então litentas aqui, já dá para a gente dizer assim, soltos, os bois soltos, aí tuárotro, talvez ficou um pouco disfarçado aqui porque está no genitivo e também você pode ter se confundido um pouco com essa ideia, mas a ideia é que eles foram soltos do arado. Não é que é pelo arado, não. Eles foram soltos do arado. Entendem? É um genitivo aqui ablativo, genitivo de separação. Eles foram soltos do arado. Eles estavam presos no arado, né? E foram soltos do arado. Então, o de Ceópolis, os bois soltos do arado, né? Conduziu, né? Elaunen conduziu, oikade,
para casa. Então, o Diceópolis conduziu os bois soltos do arado para casa. Rodedulos, enquanto o escravo, entoiagroi, eleiften, enquanto o escravo foi deixado para trás, né, no campo. Foi deixado para trás, foi deixado, né, no campo. Eleiften. Aqui tem esse ni, né? Ele é eufônico, né? Esse ni de Eleiften. Ele pode ou não aparecer. No caso, ele vai aparecer se na sequência tiver uma pontuação ou tiver uma vogal. Mas você vai encontrar só Eleiften, como ele foi deixado para trás, ele foi deixado, né? Mas aqui o ni é porque tem uma pontuação, né? Aqui é a terceira pessoa do aoristo passivo, indicativo. Tudo bem? Então, olha, vocês precisam pelo menos terminar esses dois exercícios, o anterior e esse aqui, para a prova. Tá claro isso? Tá. Professor, deixa eu só. Me tira só essa dúvida desses 4. Porque eu não entendi. Porque foram as naus foram feitas pelos atenienses. A esse Altai, as naus, elas mesmas foram feitas pelos atenienses? Não, aqui não é Altai, não. É Hautai. Tem tem um espírito rude. Tem um espírito rude. Esses espíritos são muito difíceis de ver. Isso. Eles são muito difíceis de ver. Nem eu. Mas Mas eu botei. No meu arquivo eu botei. É Hautai. Aí não. Tá. O que Eu não acontece, entendi. E o que é? é assim, é um pronome demonstrativo, seria o esses. Essas, né? Essas naus, esses navios foram feitos pelos atenienses. Entendi agora. Entenderam só essa que eu estava com dúvida aqui. Mas olha, não se chateie, porque e todo mundo tem dificuldade de ver os espíritos. E aí se o espírito não estivesse aí, você teria muito mais ambiguidade. E aí você teria que chegar à conclusão de que isso aí não era o mesmo, mas seria essa outra palavra que tem um significado diferente, mas que é igualzinha. E aí É por isso que a gente não fala, eu não estou falando chinês, às vezes eu não estou falando grego, porque grego é mais complicado que chinês. Chinês eu estava estudando um pouquinho, parece tão fácil. Não tem verbo, então a gente não sofre com essas coisas, não tem tempo, não tem verbo, não tem tempo verbal, a gente não sofre assim. É uma coisa simples. Então, dizer, eu faço amanhã significa que eu vou fazer amanhã. Dizer eu faço ontem significa que eu fiz ontem, tá beleza. Pois é. Então, esse... Como é o nome? Esse aqui é um pronome demonstrativo. Eu não sei como foi que a gente viu eles. Mas esse aqui, no caso, ele se confunde. Tem muitos pronomes que dá para confundir um com o outro. Tem uns pronomes que são feitos do artigo com outro pronome.
Então, se você não quiser confundir, pega uma gramática e vá e veja a seção de pronomes toda, para você não é não não ficar chateada mais com isso. Qual é que você tem aí fácil? Lá, pega aí Gramática? Não, mas gramática tá tudo no computador, o computador tá desligado, eu tô aqui no tablet. Pois é, depois pega do perfeito, aí vai ver lá os pronomes, tá? Todos os pronomes, tá? Até parar deles te chatearem, né? Ele tem, né, uma seção de pronomes, que ela é da página aqui tem da C 60 e pouco, acho que é 61. Começa na 61. Aí vai até. Aí ele. É até relativamente pequena a sessão. Mas é porque ele não dá não dá a declinação completa. Olha, está tarde, eu vou terminar, viu? Tá bom, professor, muito obrigada pela aula. A prova vai ser na segunda ou na terça? Pode ser na segunda mesmo. Pronto. Vou interromper aqui a gravação.